Nós vivemos a mercê. Se você não estudar, se você não ambicionar isso, você se financia inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja as pessoas buscando, pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Maravilha! Estamos mais uma vez, mais uma semana juntamente com você para estarmos aqui estudando mais um assunto. Nesta semana, nós estaremos estudando a lição aqui de número 2, né? Falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então, esse é o tema da nossa lição, da nossa segunda lição desse segundo trimestre, onde nós estamos estudando aqui as lições bíblicas, né? Falando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, esse é o tema da nossa lição. Então, essa carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, ou à comunidade ali, né, aos Efésios, e nós temos aqui falando e vamos tratar aqui sobre a sublimidade das bênçãos espirituais. Então, convido você para estar comigo e estudando mais essa lição maravilhosa que nós falaremos sobre esse assunto glorioso e maravilhoso que é sobre as bênçãos espirituais, amém? Antes de nós entrarmos aqui já na lição, antes de nós já comentarmos a lição, de falar algo aqui a respeito da lição, já quero pedir que você fique conosco, deixe o seu like, participe, deixe o seu comentário. Você que não é inscrito no canal, já inscreve no canal, deixe o seu joinha aí, tá vendo ali, né, o azulzinho ali, o seu joinha para cima ou para baixo, você que manda, você está aí, deixa aí a sua participação, comente, faça o seu comentário, se você tem algum pensamento a respeito da lição, se você tem algo a fazer um acrescento, né, ou acrescentar na lição aí, convido você para estar acrescentando aí o seu comentário. Nós estaremos lendo, nós estaremos aqui acatando, vendo aqui as partes interessantes do comentário e falaremos aqui concernente ao que for aqui nos sugerido aqui. Então, convido você a comentar, a participar. Você que não se inscreveu ainda no canal, você que ainda não faz parte do canal, convido você para vir aqui conosco, fazer parte do canal e nos ajudar aqui em mais uma lição, amém? Então, o tema que nem nós já dizemos, né? Já falamos aqui sobre a sublimidade das bênçãos. A lição é a lição de número 2. Nós estamos aqui no segundo trimestre de 2020 e nós iremos estudar aqui mais uma lição abençoada aqui. Então, já convido você, tá? Já convido você para nós estarmos entrando aqui no texto áureo, mas não se esqueça, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like aí, deixa o seu like, deixa a sua participação, escreve no canal, faça o seu comentário, nos ajude aí para que nós possamos continuar firmes aqui, tratando da EBD, tratando desses assuntos da escola dominical. Deixa um pouquinho de lado esses comentários aí que está atormentando o Brasil, que está atormentando as pessoas estão deixando de ler, deixando de estudar mais a palavra de Deus, deixando de cultuar a Deus e estão mais preocupados com essas questões de vírus, essas questões midiática, política, e estão esquecendo aqui que Deus, ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente no momento da angústia. Então, se você está angustiado, se você está abatido, com medo, lembre bem que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente no momento da angústia. E lembre também que Isaías, no capítulo 53, vai falar que ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então você está sendo convidado para depositar a sua confiança em Deus e confiar que ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Logicamente que nós, se for da vontade de Deus, se for para ser, vai acontecer, mas nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, Salmo 91. Então, esteja protegido, esteja confiante, porque Deus, ele está conosco, amém? Vamos aqui já está lendo, tá? Nosso texto áureo.
Convido você aí para estar lendo aqui junto comigo o nosso texto áureo, que se encontra em Efésios, no capítulo 1. Estaremos estudando a partir do verso 3 em seguida, né? Falaremos aqui até o verso 14, né? Do 1 ao 3, e depois até o verso 14 nós estaremos estudando essa semana. Convido você a estudar junto comigo aqui, amém? Então vamos lá. Diz assim o texto áureo: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ainda espirituais nos lugares celestiais em Cristo, que está em Efésios, capítulo 3, capítulo 1, verso 3. A verdade prática está dizendo assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, desde a fundação do mundo, Deus já tinha nos elegido para que nós fôssemos abençoados por intermédio de Jesus Cristo. Amém? A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, o capítulo 1, do 1 ao 3, e depois até o verso 14, que nós iremos ler aqui. Então vamos lá. Verso 3 vai dizer assim: Bendito Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Então, o texto aqui ele vai tratar sobre a eleição, tá? Que nós fomos elegidos, que nós fomos escolhidos de antemão, né? Nós elegeu nele antes da fundação do mundo. Qual que foi o propósito dessa eleição? O propósito da eleição em Cristo Jesus nos dá para que fossemos santos. Então, essa eleição, essa escolha, desde a fundação, antes da fundação do mundo, foi para que nós nos tornássemos santos, separados. Ele escolheu um povo, ele não apontou quem seria, mas ele escolheu que seria um povo que seria separado. Dentre muitos, ele escolheria pessoas ali e separaria irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a eleição nada mais do que nós sermos elegidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, assim como Cristo, ele abriu mão de todas as coisas quando ele se fez homem, porque a Bíblia vai nos dizer que ele abriu mão de todas as coisas, ele deixou a sua glória, ele deixou o seu principado e ele veio aqui, ele desceu a essa terra como um servo, ele desceu como um ser humano e ele abriu mão de todas as coisas, mas agora ele será, todas as coisas será, agora pelo esse beneplácito, será congregada nele, será trazida novamente a ele. Então vamos entendendo que todas as coisas serão trazidas a eles, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Então aqui a nossa leitura, depois nós iremos estar tratando aqui, das questões, mas vamos aqui entender aqui os nossos objetivos, da lição. O objetivo geral é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Então nós vamos estar aqui entendendo, focando aqui na questão das bênçãos espirituais.
E também o objetivo especial aqui, nós iremos refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Então são os 3 pontos aqui, né? São os 3 pontos aqui, os 3 objetivos da nossa lição, que nós iremos rapidamente aqui tratar juntamente com você. Vamos lá, o nosso comentário, a nossa introdução aqui, para nós corrermos aqui com o nosso assunto de hoje. Então vamos lá, introdução. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde da eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar, a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Amém? Então, esse é o nosso comentário e a nossa introdução, né? Nós já iremos aqui abordar os nossos pontos essenciais aqui na lição. No nosso primeiro ponto aqui, no nosso primeiro tópico, nós iremos tratar aqui sobre a nova posição em Cristo, né? Essa nova posição que nos coloca agora diante de Deus. Vou fazer um resumo rápido, tá? Para não ser muito extenso aqui. Eu vou pontuar aqui rapidamente os que nós iremos estudar e depois fazer o comentário geral e já encerrar a lição aqui. Mas o primeiro ponto aqui, nós falaremos sobre a nova posição em Cristo. Claro que, né, a respeito dessa nova posição, se outrora nós estávamos em uma posição de caídos, né? A posição que nós estávamos era de caído, prostrados, de condenados. Nós estávamos condenados porque por causa do pecado, por causa da queda, né? A queda do primeiro homem, Adão, ela nos tornou agora condenados por intermédio de ter pecado contra Deus. Então, o pecado ele fez com que nós fôssemos desligados de Deus. Então, nós estávamos separados. A própria Bíblia, né, a própria Escritura Sagrada, ela nos diz que nós estávamos separados da comunidade ou do próprio Deus, né? E depois o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai falar que nós estávamos afastados da comunidade de Israel, mas nós fomos agora ligados, né? Por intermédio de Cristo, nós fomos ligados nele. Então, se tratando aqui da questão, né, de quando Deus chama o povo de Israel e chama também os gentios. Mas tratando de toda a questão da humanidade, toda a humanidade estava perdida, estava condenada por intermédio do pecado, mas nós fomos religados em Cristo Jesus pelo seu sangue. Falar sobre aqui rapidamente, né, também essa doxologia desses 14, desses 12 versos, né, aqui, esse louvor e essa adoração aqui que Paulo ele escreve, como era de costume, né, desses homens judeus, né, fazer essas adorações ou esses cânticos diante de Deus. Então Paulo ele dá essa grande bênção para nós aqui através dessa doxologia. Segundo ponto aqui, falaremos sobre as bênçãos espirituais, tá? É o que nós vamos entrar aqui. Nós vamos falar sobre a questão das bênçãos espirituais, depois a nova condição, tá? Essa nova condição, essa expressão, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Então, através da obra realizada no Calvário, nos traz uma nova condição diante de Deus aqui. Então, o segundo ponto aqui, falaremos sobre uma vida cristocêntrica neste mundo, tá? Então, nós devemos ter uma vida, né, baseada naquilo que o próprio Cristo ensinou aos seus discípulos ali, e através dos seus discípulos ele ensinou a sua igreja a viver uma vida centrada, uma vida em Cristo Jesus. Ter uma vida centrada é ter uma vida ligada em Cristo Jesus. Primeiro subtópico aqui, a revelação do mistério, que nós também, né, falaremos aqui sobre essa descoberta aqui, porque o mistério nada mais é do que Cristo sendo revelado, né? Tem até um
uma passagem que fala, né, o mistério revelado é Cristo em nós, esperança, né? Então, essa revelação aqui em nós, que é Cristo. A segunda aqui, que é a plenitude dos tempos, né? Que Paulo fala a respeito aqui, que revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas. Então, essa é a plenitude do tempo que faz com que todas as coisas sejam convergidas em Cristo Jesus. Segundo aqui, o terceiro, louvor para louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são distintas ou destinadas aos crentes judeus e gentios ou à sua igreja. Então, as bênçãos nada mais é do que direcionada aos irmãos, né? Aos irmãos judeus e também aos gentios ou à igreja de Cristo aí. Que a igreja de Cristo nada mais é do que o seu corpo místico, que não se trata apenas de judeus. A igreja de Cristo, ela não se trata apenas de gentios e muito menos apenas de judeus, mas é um corpo tanto judeus como gentios. Então, quando se junta, se torna a igreja de Cristo. Vamos lá, terceiro tópico aqui, falaremos o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus o Pai. O primeiro aqui é o selo do Espírito Santo, que nós iremos tratar aqui. O segundo aqui, o penhor da nossa herança, que é o termo grego, né? Que vai trazer sobre essa questão aqui de depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela aí, que se trata dessa questão do que Jesus fez, e o Espírito Santo agora, ele é o selo, essa garantia. Nós fomos salvos por intermédio de Cristo, porque Cristo morreu e derramou o seu sangue para pagar o preço, esse preço tão alto, né, que o pecado ele trouxe, né, para o ser humano, mas porém, através do sangue de Cristo, esse sangue carmesim, esse sangue tão puro, foi capaz de pagar a nossa dívida com Deus. Esse sangue derramado de Cristo Jesus foi capaz de pagar a nossa dívida. E hoje nós somos selados por intermédio do penhor do Espírito Santo. E nós também, né, falaremos depois, leremos a conclusão, mas vamos lá, vamos aqui rapidamente, né, para nós entendermos aqui, falando sobre as bênçãos espirituais. Então, quando se trata de bênçãos espirituais, não se trata como muitos querem, né? Porque muitos já entendem, já vai levando já para o lado material. Quando se trata da questão de bênçãos espirituais, não tem nada a ver com aquilo que você alcança, não tem nada a ver com bênçãos, com coisas materiais, com coisas desta vida. Então, quando se trata de bênçãos espirituais, é diretamente ligado àquilo que é celestial, aquilo que nós aguardamos para o nosso futuro lá no céu, não aqui na terra. Então, as bênçãos espirituais, ela não tem nada a ver com casa, com carro, com vida boa, com saúde, nada disso. Isso daqui é apenas coisas que irá acontecer aqui. Então, Deus nos abençoará aqui? Claro que sim, Deus também nos abençoará aqui nessa terra, mas, porém, as bênçãos maiores, as bênçãos que foi nos prometida, são as bênçãos espirituais. Então, muitos acreditam, esperam, aguardam, ou até mesmo acaba se convertendo, aceitando Jesus, ou indo para a igreja e tal, pensando em bênçãos materiais, aguardando receber bênçãos materiais. Aí acabam se frustrando, acabam perdendo a sua fé, porque talvez, às vezes, não alcança aquilo que ele é almejado. Não porque Deus não quer te abençoar, não ou porque Deus não vai te abençoar, ou ele não pode te abençoar. É porque muitas das vezes o nosso foco está mais nas bênçãos materiais do que até mesmo nas bênçãos espirituais. Então, perdemos, né, o foco da salvação e focamos mais numa vida boa, numa vida melhor aqui nessa terra. Mas sabemos que as bênçãos espirituais. Então, vamos lá, da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A primeira aqui, que vai tratar, né, qual é a primeira bênção, ou qual é o princípio dessa primeira bênção espiritual aqui, Deus nos concede bênçãos espirituais em Cristo Jesus. As bênçãos são espirituais. Então, esse é o primeiro ponto aqui, né, da questão, que as bênçãos são espirituais. Segundo aqui, as bênçãos são
por intermédio de Cristo. Então vamos entender aqui. Primeiramente, Deus nos concede as bênçãos espirituais, mas não é porque nós somos merecedores, ou porque nós somos bonitos, ou porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, ou porque Deus nos predestinou a isso, aquilo, não. Nada disso. As bênçãos são espirituais e as bênçãos são por intermédio de Cristo. Então, nós só alcançamos as bênçãos por intermédio de Cristo. Então, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Então, somente por intermédio de Cristo, nós alcançaremos as bênçãos espirituais. E quais são essas bênçãos espirituais que estão caracterizadas nessa lição aqui? Primeiro, a eleição para ser santo. Então, essa é a primeira bênção espiritual que nós buscamos, ou que nós devemos buscar. A santidade, tá? Essa eleição para ser santo, ser separado. Logicamente que não se trata, né? Quando se trata de santidade, alguém já pensa que é ser canonizado ou se tornar um santo católico, um santo ali, fazer parte do panteão, né, da Igreja Católica ou da Igreja Ortodoxa ou Romana, ou o que seja, mas não é nada disso. Ser santo é caminhar com Cristo, é ter uma vida de separação das coisas desse mundo. Logicamente que nós buscamos a santidade, nós procuramos nos separar das coisas desse mundo, nós procuramos não praticar coisas que nos tira a beleza do Evangelho em nós. Nós procuramos ter a imagem de Cristo, ou viver essa imagem de Cristo em nós, porque ser a imagem e semelhança de Deus, ser a imagem e semelhança de Cristo, é nós procurarmos nos parecer com Ele. Tanto que foi em Efésios, se não me falha a memória, foi a primeira vez que os cristãos daquela época foi chamado de cristos, foi chamados de pequenos cristãos ou de cristãos, porque eles olhavam, né, o povo daquela cidade ali olhavam para os cristãos e viam neles a imagem de Cristo, via que eles procuravam fazer a vontade de Cristo. Então, eles foram chamados de cristão porque eles viam Cristo naquelas pessoas. Então, será que Cristo está se manifestando em nós? Será que nós estamos sendo a imagem e semelhança de Deus nas nossas ações? Será que as nossas ações têm demonstrado isso? Será que as pessoas olham para nós e vê a piedade que houve em Cristo Jesus? Será que nós estamos sendo, Paulo fala, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo, né? Como os discípulos amados. Então nós devemos ser imitadores de Cristo, nós devemos praticar aquilo que Cristo praticou, nós devemos praticar principalmente o amor ao próximo, o amor ao nosso irmão, não somente amar aquele a qual nos ama ou aquele que retribui ao nosso amor, mas também aqueles também que não retribuem ao nosso amor, assim como Cristo amou, né? Amou os pecadores, amou aqueles que estavam condenando, crucificando Jesus, olhou para eles e disse: Pai, não imputa sobre eles esses pecados, porque eles não sabem o que fazem. Então, amar o amigo é muito fácil, amar quem te ama é muito fácil, doar para aquele que te doa alguma coisa, abençoar aquele que te abençoa é muito fácil. Agora eu quero ver você abençoar aquele que te amaldiçoa, amar aquele que te odeia, ser amigo daquele que não quer ser seu amigo. Então, essas são as questões, essas são as partes mais difíceis do cristianismo. Você viver de forma diferente do curso do mundo. Enquanto o mundo está caminhando a favor da maré, nós temos que, como cristão, caminhar contra a maré. Não ir conforme o curso do mundo, conforme o curso da água do rio. Nós temos que fazer igual a Piracema, né? Subir as margens, subir ali a correnteza. Então, ser cristão é isso, é subir a correnteza, é viver não no curso do mundo, mas fora do curso do mundo. Então, é isso que nós devemos ser. Então, primeiro aqui, a eleição para ser santo. Segundo, a segunda promessa aqui, né? A segunda bênção espiritual é a
predestinação para sermos filhos. Então nós somos predestinados, gente. A questão da predestinação que nós vamos estudar na próxima lição, não se trata de perdição, não se trata de salvação, não se trata... A questão da predestinação, logicamente que Deus predestinou todas as coisas antes mesmo delas acontecer. Nós fomos predestinados a existir antes mesmo, né, de nós existirmos. Então Deus já tinha por antemão a ciência de que criaria o ser humano. Então todas as coisas já estavam predestinadas por Deus a existir. Então a questão da condenação, da salvação e condenação, não é questão de predestinação, é questão que Deus, ele sabe todas as coisas, mas ele nos coloca em nossa mão a escolha. Então há um livre-arbítrio, há uma livre escolha de nós escolhermos se nós queremos. Foi o que o próprio Deus disse para Josué, né? Coloco diante de ti 2 caminhos, escolhe pois a vida para que vive. Então Deus deu ali na mão de Josué a oportunidade de ele escolher. Esforça-te em bom ânimo, né? E olha, coloco diante de você 2 caminhos. Então você tem diante de você aí a escolha. Terceiro aqui, nos tornou agradável para si. A segunda bênção espiritual aqui nós agora somos agradáveis. Nós éramos desagradáveis, né? Nós não agradávamos, não tinha, o nosso pecado estava subindo como cheiro cheiro ruim, né, diante de Deus. Nós estávamos cheirando mal diante de Deus, mas o sangue de Jesus nos purificou e nós nos tornamos agradáveis a Deus aí, por intermédio de Cristo. Então, o terceiro aqui tornou agradável para si. Quarto aqui, nossa remissão por meio do sangue de Cristo. Então, Cristo nos redimiu por intermédio do seu sangue. Quinto, nos acolheu por meio da sua vontade redentora. Então, olha só que coisa linda, né? Somos acolhidos, nós fomos recebidos aos braços do Pai. O Pai novamente nos aceitou, como a parábola do filho pródigo, né? Que ele saiu da casa do pai, aquele filho novo, aquele jovem saiu da casa do pai, mas quando ele se viu numa situação difícil, ele volta para a casa do pai e ele é recebido novamente ali para o pai. Então, nos acolheu por meio da sua vontade redentora. Então, o pai, ele recebeu novamente, acolheu aquele filho. Sexto aqui, nos revelou a sua palavra da verdade. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jesus, ele veio para nos revelar essa verdade, para nos trazer essa verdade aqui que nós estávamos distanciados dela. Sétimo aqui, nos selou com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo da promessa nos selou para sermos salvos em Cristo Jesus. Então, todos aqueles que são salvos em Cristo, esses foram selados pelo Espírito Santo. Então, quando você recebe, quando você aceita a Jesus, quando você recebe Jesus no seu coração, você recebe o selo do Espírito Santo. Então, não é questão, gente, não é questão, logicamente que existem os dons, né? Os dons espirituais, mas aqui não se trata de dom espiritual, não se trata de receber um dom, de falar em mistério, de profetizar, de pregar, não, nada disso. Se trata aqui de uma marca que o Espírito Santo coloca em nós, e essa marca nada mais é do que a marca de Jesus, a marca do sangue de Jesus em nós. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos em nosso coração, em nossa vida, a marca do Espírito Santo. Então, como aquela marca, né, do sangue que foi passado ali nos umbrais da porta, e o anjo da morte ali passou e não levou aqueles filhos daqueles hebreus. Então, a mesma coisa o Espírito Santo ele faz conosco. Ele põe essa marca, esse selo da promessa em nós, e nós agora somos selados pelo Espírito Santo. Então, nem o mal pode nos atingir, porque nós temos o selo do Espírito Santo. Como aquela música, né? Nós temos a marca da promessa que ele nos deu. Eu tenho a marca da promessa que ele me deu. O 8 aqui, nos garantiu a validade da
promessa. Ainda além de nós sermos selados, ele veio e garantiu esse selo da promessa em nós, amém? E essa nova condição, né, que é o segundo ponto aqui, o terceiro ponto, desculpe, a nova condição era, nós éramos por natureza filhos da ira, condenados em Adão pelo pecado, mas Cristo agora nos religou, Cristo agora nos comprou com o seu sangue. Efésios capítulo 2, verso 3. Nós fomos ligados nele por intermédio de Cristo. Agora, salvos da ira, somos feitos por meio de Cristo, filhos de Deus. A obra no Calvário nos livrou da ira futura, da condenação. Então, tudo isso foi por intermédio do que Cristo fez por nós. Essa obra feita por Jesus, né? Essa obra no Calvário ali, ela nos liga novamente a Deus. Então, esse mistério revelado se trata daquilo que outrora nos era oculto, mas Deus nos revelou nesses tempos. Cristo é o mistério que está oculto, mas que se revelou por nós, trazendo a salvação. Então, esse mistério ele estava oculto lá no Gênesis, nós vemos, né? Esse mistério, esse próprio mistério se revelando como palavra, né? A palavra de Deus ali era o próprio Jesus, mas em João, no capítulo 1, nós vemos ali que esse mistério, essa palavra, ela se fez carne. Então, essa palavra, esse verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne, o verbo se revelou, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E através dele, ele também nos revelou o plano, o projeto, todo o projeto do Pai a respeito de cada um de nós. Amém? Então, para nós encerrarmos aqui, já vou estar lendo aqui a nossa conclusão final, mas antes aqui eu quero só ler sobre o Espírito Santo e o penhor da nossa herança, ou o selo do Espírito Santo, para nós encerrarmos aqui, tá? Diz assim, ó, nessa última estrofe da doxologia de Efésios, o Espírito Santo recebe 3 designações, uma promessa, um selo e uma garantia. A terceira pessoa da Trindade é primeiramente denominada por Paulo como o Espírito Santo da promessa. O enunciado implica dizer, em outras palavras, o Santo Espírito prometido, a saber, aquele que foi outorgado em cumprimento das promessas divinas, além de ser prometido no Novo Testamento por Jesus aos seus discípulos. O Espírito Santo também era promessa presente no Antigo Testamento. Isaías capítulo 32, verso 15, vai tratar sobre isso. O cumprimento dessa promessa e o seu objetivo são assim definidos. O Espírito Santo veio para que Deus estivesse em seus seguidores após o retorno de Cristo para o céu. Os crentes recebiam o Espírito Santo quando recebiam a Jesus Cristo. A transformação que o Espírito Santo realiza na vida de um crente, conforme descrito em Gálatas 5, 22 e 23. Inegavelmente, marca a presença e a posse de Deus na vida ou na nossa vida, amém? Então, para nós entendermos, né, a questão aqui da promessa, ou desse selo da promessa, ou desse Espírito Santo que foi prometido pelo próprio Jesus, porque Cristo nos prometeu o Espírito Santo: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só, eu enviarei o Consolador para que ele esteja convosco para sempre. Então, essa é a promessa, essa foi a promessa, e essa promessa se dá ali, esse cumprimento da promessa se dá ali em Atos dos Apóstolos, quando o próprio Jesus já tinha, no momento ali da descida do Espírito Santo, no momento que o Espírito Santo se manifesta ali em Atos dos Apóstolos, todos nós agora recebemos ali, ou recebemos desde lá até agora o selo do Espírito Santo. Então nós recebemos o selo do Espírito Santo por intermédio ali
do Pentecostes, né? O Espírito Santo desceu e nós hoje somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Essa promessa se cumpriu em Cristo Jesus, amém? Então, já falamos sobre essas questões, né? Tratamos sobre todas as questões aqui e agora nós vamos aqui para a conclusão final da nossa lição, amém? Então, que você possa ser abençoado, que Deus possa continuar falando no seu coração a respeito desse assunto, a respeito dessas bênçãos, né? Não leve em conta, gente, não leve em conta bênçãos materiais. As bênçãos materiais é questão de trabalho, é questão de esforço. Você precisa se esforçar, trabalhar, buscar. Logicamente que Deus, ele nos ajuda, ele nos abençoa também materialmente, mas o mais importante para nós que somos cristãos, que temos confiança em Deus, é as bênçãos espirituais. Se nós tivermos apenas as bênçãos materiais na nossa vida, então nós somos os mais miseráveis. Agora, nós precisamos mesmo das bênçãos espirituais, porque se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, essas coisas nos serão acrescentadas. Então, não há necessidade de nós estarmos correndo atrás de bênçãos materiais, pois Deus, ele vestiu os lírios dos campos ali, né? E o próprio Salomão, que foi um dos homens mais ricos, mais poderosos, ele não se vestiu igual aos lírios do campo, mas nós recebemos de Deus a promessa de que lá nós seremos abençoados, seremos lavados, né? Nossas vestes serão brancas como a mais pura lã. Conclusão, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem reduzir em louvor e glória ao Deus eterno, na plenitude dos tempos. Todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém? Então, que você possa ser abençoado, que mais essa lição possa falar no seu coração e que você possa buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Não ajunte tesouro nessa terra, pois a traça, o ferrugem, o ladrão vai consumir, vai roubar, mas deposite no banco lá do céu, deposite no céu, ajunte tesouro lá no céu, porque lá ninguém pode roubar. Lá você está garantido, lá Deus, ele te dará a sua vitória. Você será abençoado e vitorioso lá no céu. Amém? Deus abençoe. Não se esqueçam de deixar aí o seu comentário, sua participação e o seu like aqui no nosso canal. Amém? Até a semana que vem nós estaremos aqui novamente comentando a respeito de mais uma sequência e mais um assunto, dando sequência da lição, mais um assunto aqui, comentaremos a semana que vem. Amém? Deus abençoe. E fique na paz do Senhor até breve, se Deus quiser, estaremos aqui.